Boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Isso aí. E aí, vamos para mais uma. Vamos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estudos e práticas, né, Rafa? Perfeito. Então vamos lá. Vamos lá. Então, assim, né? A gente tem que colocar o que a gente estuda, o nosso conhecimento em prática. Porque senão, do que vale? Na verdade, nada, né? Tem sentido, né? E já foi falado lá atrás, né? Até algo que se encaixa aqui. A fé sem obras, ela é vazia. Então, a fé sem obras, ela é vazia. Estudo sem prática também é vazio, não serve de nada, né? E por que a gente está trazendo isso, né, nesse momento? Por causa daquilo que a gente falou lá atrás já. As pessoas, né, o mundo, estão vivendo ainda numa artificialidade muito grande. Então, por quê? Porque estuda alguma coisa, vem os conhecimentos, vem os esclarecimentos, mas é muito superficial, as pessoas não colocam no seu coração, principalmente, questões espirituais. Mas, na verdade, é tudo, né? É em tudo. Então, as pessoas ouvem alguma coisa e dependendo de como se fala, é maravilhoso. Só que se não colocar em prática, se não mudar o interior nosso, não adianta, é vazio, não serve, né? Então, assim, a gente está chamando atenção nesse ponto para que as pessoas façam acontecer. Mas para fazer acontecer tem que haver mudança na energia. Tem que haver mudança na energia. Isso é para tudo. Agora, ainda mais para questões espirituais, né? Então, dessa maneira que a gente está trazendo essa reflexão para as pessoas fazerem, né? Porque existe bastante conhecimento, existe bastante esclarecimentos, né? Existe bastante informação. E como é que a gente sabe se aquela informação funciona? Testando, colocando em prática, né? Isso, até na questão material a gente faz isso, né? Se a gente descobre uma pesquisa lá, descobre alguma coisa, a gente vai na prática ver se aquilo funciona, seja o que for. E na questão espiritual, na questão mental, né, nas nossas emoções, não é diferente, é a mesma coisa. Né? E é muito mais fácil, entre aspas, no sentido de que esse conhecimento a gente usa com nós mesmos, não precisamos de ninguém. Né? É só olhar para nós e colocar em prática. E quer ver um ensinamento, um conhecimento que já foi trazido há muitos anos e ninguém coloca em prática na profundidade que veio? Amar o próximo como a si mesmo. Quem é que testa esse conhecimento na prática? Né? Um conhecimento amplo, profundo, né? Mas quem que coloca na prática? Amar o próximo como a si mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É um ensinamento isso. É um conhecimento. É um estudo, né? Que funciona se colocado em prática para as pessoas aprender como é que isso funciona. Então, se nós não colocarmos em prática, não mexer com essa energia do amor, não desenvolver a energia do amor, a gente não vai saber como ela funciona. E aí que entra uma questão, né? Porque as pessoas falam, né? O mundo fala muito sobre amor, mas poucos sabem o que isso realmente significa. Né? O que é realmente amar. E amar não é no sentido que as pessoas, né, que o mundo vê. Amar é essa energia que é emanada, é que as pessoas sentem quando alguém fala alguma coisa, né, ensina alguma coisa, sente o amor que é emanado de verdade, é uma energia, né? Porque as pessoas colocam esse amor muito artificial, muito romantizado, né? Não entende às vezes que como um pai, né? Às vezes um puxão de orelha vem com amor. Né? Então, às vezes todo esse rebuliço que a gente vê no mundo é o amor movimentando para que as pessoas mudem, se transformem para a própria felicidade, né? Para a própria alegria delas, para acabar com o sofrimento.
Porque a gente já falou que não tem salvação no sentido de um salvador. Nós somos o nosso próprio salvador, né? Ah, Jesus vai vir, vai voltar. Jesus vive dentro de nós, então ele já está aqui. Põe em prática esse conhecimento. Se transforme. Pega o que ele deixou e transforme-se. Pratique. Pratique o amor, pratique o perdão, né? Pratique causa e efeito. Então todos os nossos conhecimentos estão aí, mas a gente não pratica na profundidade que ele pede. Né? Muitas pessoas falam da lei da atração. A lei da atração nada mais é do que causa e efeito. Plantou, vai colher. Mas as pessoas levam na parte tão superficial desse conhecimento, desse ensinamento tão profundo, né, que a gente só quer usar para ficar rico, para arrumar um namorado, uma namorada, só para coisas fúteis, material. Quando que essa energia pede algo profundo, pede algo espiritual, né? E nós estamos levando muito na artificialidade essas coisas. Não estamos dando atenção realmente que ele importa. Só que a gente só consegue essa profundidade desse significado colocando em prática cada vez mais. Sabe aquele negócio assim? Você pegar algo e ir nesse algo até onde a gente se permitir ir, na profundidade. Sabe? Pegar e explorar no sentido de descobrir tudo que ele pode oferecer. Dentro das nossas próprias limitações não tem problema. Mas a gente pegar o conhecimento, o estudo e ir a tão fundo, né, que cada vez que a gente se aprofunda mais, ele revela algo diferente para nós. E isso, na parte espiritual, é muito mais importante ainda do que as pessoas sequer possam imaginar. E olha como a coisa é vasta quando a gente fala assim, amplie a sua visão, expanda a sua consciência. Né? Então a gente falar de amor, né, desse amor, até onde a gente consegue falar do amor? Vamos limitar a nós mesmos, o amor próprio, aquele amor egoísta? Vamos limitar o amor da nossa família? Ou vamos nos limitar ao amor um pouquinho mais além dos nossos parentes? Mas se a gente parar para analisar o quão profundo é esse amor, que pega o universo inteiro. Então, quão distante a gente está disso? Ah, mas a gente tem que amar o universo inteiro? Não é que tem. O amor abrange tudo isso. Mas até onde eu, indivíduo, né, como espírito, consigo abranger o amor? Até onde? Até a minha família, somente? Sentir, né, Rafa? Sentir esse todo, né? Porque é o todo, né? E isso a gente consegue o quê? Testando, né? Vamos ver se eu consigo me amar. Mas o amor real. O que é esse amor real que a gente fala? Sem preconceito, sem tabu, sem conceitos, sem dizer que o amor é isso ou aquilo, porque o amor abrange tudo. Então olhar para você com amor e descobrir tudo que você puder descobrir de você. De si mesmo. Né? Suas falhas, suas qualidades, seus defeitos, seus talentos, aonde eu posso mudar, o que eu posso melhorar. Porque quando você entender isso, quando você se aprofundar nesse amor, praticar ele com você mesmo, você vai descobrir uma coisa maravilhosa, né? Que você precisa, entre aspas, né? Uma precisão muito gostosa, emanar esse amor para os outros. Você fica tão cheio dele, aquele amor te preenche todos os teus vazios existenciais, todos os seus vazios materiais. Você não precisa mais, você não dá mais valor, importância à questão material no sentido de você preencher algo que está tão vazio dentro de você, né? Que é as fugas que a gente fala, né? As pessoas se sentem o vazio e aí elas fogem para algo material, fogem para algo emocional,
para que preencha aquela carência dela, mas o que falta para ela é amor. Amor por si mesmo, né? E quando você consegue se amar nessa profundidade de preencher esse vazio, de preencher suas carências, aí você sente uma vontade, sente um desejo, é automático, assim, você emanar esse amor para os outros. Mas nós temos que se conhecer, nós temos que entender esse amor nessa profundidade. E a gente só faz isso como? Praticando, colocando em prática essa energia. O amor é uma energia. Porque hoje a gente vê muito, né, Rafa? Se fala muito em autoconhecimento. E a gente muitas vezes pega até que ponto vai esse autoconhecimento, né? E a gente, assim, vai trabalhando em nós, procuramos trabalhar em nós, olhar tudo isso com profundidade, a gente sente, a gente percebe que muitas situações usam o autoconhecimento no modo muito raso, né? Porque a gente entende o quanto isso é profundo e o quanto isso mexe com o nosso interior, o quanto isso mexe com o nosso interno, o quanto isso arranca de nós padrões, todas dogmas aqui que a gente já sempre traz, né? A gente sempre está falando situações que não é fácil. E não é algo assim, eu fiz, eu pratiquei e eu não preciso mexer mais. A gente todos os dias descobre algo novo para a gente transformar, para a gente mudar, para a gente melhorar. É fácil? Não é fácil, a gente bate sempre na mesma tecla. Quando você se permite a profundidade e mergulhar em si mesmo, a gente percebe o quanto isso muitas vezes é doloroso, porque a gente mexe com situações, com crenças, a gente mexe com o nosso ego, a gente mexe com coisas dentro de nós que a gente nega para a gente mesmo, que a gente nega para o mundo. E o quanto disso a gente está disposto a mexer? O quanto disso a gente usa de verdade com a gente mesmo, para botar o dedo na nossa própria ferida e sentir a dor ali que precisa sentir para poder curar. O quanto a gente consegue fazer essa limpeza mais profunda. E a gente entender que a gente tem tudo dentro da gente e diante disso, a gente se permitir as escolhas que a gente faz. E é profundo, não adianta a gente falar assim, não, eu vou fazer algo e isso vai ser fácil. Não vai ser fácil, mas é gratificante demais quando você consegue tirar o peso de algumas coisas que você traz, que você reprime dentro do seu próprio ser. Quando você liberta isso, quando você abre isso, você se permite, vamos dizer assim, ficar vulnerável a aceitar isso, vulnerável a olhar para isso com verdade. Você perde, você quebra essa resistência. Você olha para todas essas situações, essas negatividades que a gente tem. Esse é o verdadeiro autoconhecimento. É você se permitir, mesmo que doa, mas é a gente se permitir, a gente se entregar para aquilo que a gente realmente se propôs a buscar, que a gente realmente se propôs a esclarecer de nós mesmos. E quando a gente faz esse esclarecimento para a gente mesmo diante de tanta coisa, de tanto sentimento que isso brota de dentro de nós, sai de nós, sentimentos que a gente nem imaginava que existia, mas que faz parte da gente. Isso faz parte da cura
a gente colocar o dedo nessa ferida e fazer ela sangrar, porque é através disso, das coisas que a gente não quer olhar, é que a gente consegue trazer essa clareza do nosso próprio eu. É o que eu tenho, é o que eu sou, e o que eu me permito dentro disso tudo. Qual é a verdade que eu quero trazer? Qual, dentro da minha essência, o que é que funciona para mim? Qual é a minha verdade? Então, o autoconhecimento, ele é profundo, ele arranca de nós coisas que muitas vezes a gente se recusa, porque para o mundo não é legal ver, mas são coisas que todos nós temos. E quando a gente se permite isso, a gente mexe nisso tudo, a gente entende o quanto a gente está disposto a realmente uma transformação. E a gente também percebe o quanto isso é valioso para a gente ganhar paz de espírito em saber quem a gente é, em qualquer situação. A gente só sabe que o nosso buscar, o nosso encontrar a nossa liberdade interna é quando a gente começa a passar por situações onde para muita gente está desmoronando muita coisa e a gente consegue encontrar o nosso centro, a gente consegue sentir a nossa paz interior e ficar bem com isso, mesmo diante de qualquer situação adversa. Porque você sabe quem está ali, você está presente, você está ciente de tudo. Mas isso não faz sentido mais para você sofrer ou muitas vezes se martirizar com algumas situações. Porque você já entendeu, você já passou pelo processo. Então a gente sabe o que a gente carrega, a gente sabe o que a gente emana, a gente sabe o que a gente vivencia. A gente já sentiu a dor que a gente precisava sentir quando a gente colocou o dedinho lá na ferida, nas coisas negativas que a gente traz. E a gente se permitiu, a gente mesmo, fazer esse trabalho. Então a gente começa a olhar para fora de uma maneira diferente, porque a gente está seguro daquilo. Eu me curei, eu me curo todos os dias. Se preciso for, eu sei que eu preciso e eu aguento passar por esse processo. E hoje a gente consegue olhar situações, não é que a gente muitas vezes é indiferente. Não, não é isso. É que quando a gente passa por esse trabalho interno, a gente entende que a gente não consegue curar ninguém. A gente dá direção, a gente traz uma experiência da gente para a gente colocar como exemplo, mas é cada um se permitir. É quando a pessoa se permite fazer esse processo com ela mesma. É quando ela se permite tocar nessa ferida, nas coisas que mais dói, nas coisas que ela acha que ela não tem e que está ali, e muitas vezes enraizado, mas não se permite olhar, não se permite acesso. E quando a gente abre isso, e quando a gente traz isso, põe o autoconhecimento dentro de tudo isso e se permite fazer, você começa a ter uma visão diferente de tudo. Dói. Não é fácil? Não é.
Mas quando você começa a ter acesso a quem você é, a sua vida começa a ter uma leveza diferente, você começa a ter uma paz diferente de tudo que você enfrenta. Você tem uma visão diferente do mundo, você tem um acesso diferente ao mundo, porque você olhou para dentro e todos os dias a gente faz isso. É constante, não é dizer, olha, eu fiz e isso acabou. Não acabou todos os dias, porque nós somos seres humanos, nós estamos como seres humanos. E como seres humanos, a gente tem várias falhas, a gente é falho o tempo inteiro. Então, assim, é uma correção que a gente faz em nós mesmos diariamente, constantemente. Às vezes você fala, nossa, eu já me curei, você está bem. Mas de repente algo acontece ali que aquilo mexe com você de forma diferente. Aí você já entendeu que ali tem algo que você precisa tratar, que você precisa olhar para aquilo de uma forma diferente. Você precisa ter consciência, você precisa estar consciente para lidar com aquela situação. E é só assim que a gente vai passando por esse processo o tempo inteiro, consciente, com clareza e o mais importante, com verdade. E essa verdade não é para com os outros, é para com a gente mesmo. Porque quando a gente olha para as nossas próprias falhas, para os nossos próprios impasses dentro da gente, as nossas próprias resistências, a gente começa a abrir horizontes novos, entendimentos novos, percepção novas. E a gente vai tendo, e quanto mais isso acontece, a gente olhando para a vida, olhando para o mundo, mais certezas a gente tem dentro de nós de quem somos. E essa paz vai aumentando, porque você sabe que não é o externo, é o seu interno que faz essa diferença. E quando você consegue habitar você mesmo, o externo fica um pouco mais leve também. A gente ganha leveza para olhar para as dificuldades. A gente percebe, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, que as coisas estão acontecendo. Muito e forte. Mas a gente também aqui dentro, a gente sabe o que é que a gente leva, o que é que move a gente. Então a gente ganha, sim, uma firmeza para caminhar e uma certeza de que tudo passa, tudo é necessário e tudo é momento. É o que eu sou diante de todas essas situações. E os meus passos vão estar sempre firmes na direção que eu preciso. Então a gente ganha uma certa leveza sim para caminhar. A gente passa a deixar de enxergar tanto problema, tantas situações negativas, aonde a gente sabe que a solução está tudo aqui dentro. É de como eu sinto, de como eu percebo, de como eu vejo. É a certeza de quem eu sou, de quem guia os meus dias, de quem guia a minha vida, de quem me orienta nesses momentos. Então a gente ganha passos firmes e a gente consegue caminhar pela vida com um pouco mais de serenidade, mesmo diante de tanto caos. É batalhas espirituais que a gente sabe aí, que pessoas que estão focadas mais no mundo espiritual, a gente sabe, a gente tem as percepções dos ataques, das situações, no material também, a gente começa a entender tudo o que a gente precisa.
mas a gente traz uma certa leveza nos nossos passos, porque a gente compreende o que tem no coração, a gente compreende o que tem na nossa alma, o que a gente traz para a vida. A gente não é perfeito, não somos perfeitos, mas a gente está dentro disso tudo buscando a nossa melhoria, o nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento, tudo isso faz parte. E a gente aprende a lidar com isso também com uma certa sabedoria. Então, é assim, é a gente ter essas percepções, a gente saber, mas o mais importante não é o que acontece no externo, é a nossa verdade com a gente mesmo, é a gente mexer naquilo que é mais profundo em nós, é a gente mexer com a nossa realidade, com a nossa verdade íntima e pessoal. Porque quando a gente faz isso, todo o resto a gente consegue direcionar de uma forma mais positiva, mais consciente. E isso traz paz, isso traz leveza. Aprenda a ter discernimento dos conhecimentos que vêm, né? Para que você aprenda a saber a realidade daquele conhecimento. Porque, como a gente traz aqui, a gente traz o conhecimento, a gente traz algo. Vai de atrás para ver se isso é real, para ver se realmente isso funciona. A gente não está aqui para dizer que a gente sabe tudo, ou para dizer que é isso ou não é. Né? Experiencia, né, Rafa? Experiencia, né? Vivencia aquilo para ver se faz sentido. Agora, uma coisa, né, que é o que a gente sempre fala, as coisas elas se revelam sozinhas. Como assim? A gente já falou da energia do amor. A energia do amor já vem o conhecimento na própria energia. Já vem toda a informação do amor na própria energia. Então, por que o ser humano tende a limitar as coisas? É isso que a gente deixa aqui, ó. Não limite o amor. Então, experiencia, né, esse amor infinito. Porque o amor vai te revelar o que é o amor de verdade, na realidade. Né? Então, não busque o conhecimento certeiro em pessoas, em coisas. Né? Não terceirize as coisas. Você não precisa disso. Claro que o conhecimento vai vir de alguém, vai vir de algo, mas experiencia aquilo. Né? E uma coisa muito interessante, como a gente falou do amor. Quem trouxe o amor? Foi Jesus. Não foi Jesus? Então, quer saber o que é o amor? Pergunta para ele. Você não precisa buscar ele em lugares, você não precisa buscar ele em pessoas, ele está dentro de você. Pergunta para ele. Questiona Jesus, questiona Deus. E questionar, né, não é ir contra. Questionar é com sabedoria, com inteligência, para você ter conhecimento, para você ter esclarecimento. Então, esse discernimento é você olhar para você, ver se aquilo faz sentido. A gente fala de coisas espirituais, mas as coisas materiais também. A gente vê por aí quanta enganação nas coisas, nas facilidades, né? Nas distrações. As pessoas trazem uma facilidade e dentro dessa facilidade, distrações. As coisas no universo não funcionam assim. As coisas no universo são profundas. Atenta para isso. As coisas no universo são profundas. Elas são simples. Amar é simples. É simples amar. É simples a energia do amor. Mas é de uma profundidade gigantesca. E no universo, tudo é profundo. E nós temos capacidades para acessar tudo isso. Nós temos que querer. Mas nós temos que querer, né, também sair dessas coisas fáceis, dessas coisas rasas, dessas distrações do dia a dia, porque isso realmente impede o nosso crescimento e a nossa evolução. Porque para nós crescermos e para a gente evoluir,
né? Todo o nosso conhecimento, a gente precisa se aprofundar cada dia mais, cada vez mais, né? Porque o ser humano tem uma mania de acreditar em tudo aquilo que é fácil, né? Tudo aquilo que é fácil, o ser humano acredita, mas também nessa facilidade não coloca em prática, né? O ser humano coloca, porque se colocasse em prática já ia descobrir que aquilo não funciona. E aí a gente vive numa ilusão, numa esperança, né? E essa esperança nunca acaba, porque a gente sempre espera cada vez mais. Ah, agora o mundo vai mudar. Ah, agora esse político vai dar um jeito. Ah, agora Jesus vai voltar, tá voltando. E não entende que não é assim. E a realidade bate, né? Já pensou uma pessoa falar assim, não, Jesus vai voltar agora e vai nos salvar porque salvou todos os pecados. Será que é realmente assim como falam? Ou existe uma profundidade aí que a gente ainda não percebeu, que a gente ainda não entendeu, mas e coragem para desvendar esse mistério, né? Então nós temos que ter esse discernimento, e esse discernimento é olhar para dentro. Não adianta procurar fora. Se você for procurar fora, você está na mão do outro, né? O outro, ele é um companheiro, né? Ele é alguém que vai caminhar no mesmo caminho que você. Agora, se você acredita cegamente no outro, aí vai dar problema, porque o outro também pode ter limites. Que é isso que a gente fala. Você quer acreditar no que nós aqui estamos falando, que nós estamos trazendo cegamente? A gente não quer isso. A gente quer que você... Vai estar limitado, né, Rafa? A gente quer que você experiencie isso, vivencie esse conhecimento que, na verdade, a gente só está trazendo conhecimento que está por aí. A gente não está trazendo nada novo, né? Mas o que a gente entendeu e a gente percebeu que precisa passar para frente é isso, que as pessoas vivenciem também esses conhecimentos, porque muda, porque aí transforma, aí muda, né? Então é essa mudança que a gente precisa, é profunda, mas é dentro de nós mesmos. Não depende de nada, não depende de ninguém. Só depende de nós mesmos, né? Olhar as coisas com mais profundidade, deixar que as coisas se revelem para a gente, né? Muitas vezes a gente fala aqui, né, eu falo em experiências minhas, assim, você se ama? Pergunto para as pessoas, às vezes vêm falar com a gente com problemas, você se ama? Você ama alguém? E aí as pessoas acham que se ama, mas a hora que você começa a aprofundar, elas se perdem, elas começam a não entender o que é isso, sabe? E aí você sente o quê? Você sente que as pessoas, o próprio amor está muito raso na artificialidade, né? E não tem como você explicar isso para as pessoas, não existe explicação. A única explicação, né? A explicação que a gente tem é vivencia, sente, aprende a sentir, busca, né? Busca dentro de você o que te limita fazer as coisas, o que te limita a amar, o que te limita a perdoar, né? Às vezes a gente fala assim, por que você não perdoa fulano? Ah, não consigo. Ó, que legal, autoconhecimento, não consegue perdoar, ótimo. Consegue ir mais a fundo nisso? Aí você vai descobrir por que é que você não consegue perdoar, né? E aí esses motivos, você vai ver se faz sentido você ficar alimentando um bloqueio para não perdoar alguém, porque aquele perdão vai te trazer paz, vai te trazer liberdade, mas você alimenta um bloqueio que você não descobriu ainda, porque você não foi em você mesmo profundo no perdão, não se aprofundou no perdão. E sem contar, né, Rafa, que essas coisas são coisinhas que abrem canais também, né? No mundo espiritual, que a gente sabe disso. Essas energias, dessas negações que muitas vezes a gente, consciente ou inconsciente, se nega, a gente também abre canais para situações espirituais
E muitas vezes a gente não quer olhar, ou as pessoas não querem se envolver com isso, mas não tem como não se envolver, porque somos seres espirituais e somos movidos de alguma forma, de todas as formas, por energias espirituais, tanto positivas quanto negativas. Depende muito do que a gente vibra, do que a gente faz, do que a gente alimenta, e de como a gente movimenta tudo isso, né? É o que a gente já trouxe, né? E sempre a gente vai repetir, semelhante atrai semelhante. E aí, assim, a energia funciona dessa maneira. Ou você vibra na luz, ou você vibra nas trevas. Você não tem outra vibração. E dentro da luz, infinitas outras vibrações, frequências. E dentro das trevas, infinitas outras vibrações e frequências. Então vamos exemplificar isso. Você ama? Você sente amor de verdade? Você vibra no amor? Então você está vibrando no amor. Ou seja, na luz. Nos semelhantes que também vibram no amor. Se você ama no perdão, né? Sente o amor e perdoa, você também está na luz, porque a luz sempre perdoa. Jesus ensinou 70 vezes 7 perdoar, perdoar sempre. Então você está vibrando na luz. A partir do momento que você não consegue vibrar na luz, é a partir do momento em que você não consegue perdoar. Aí eu não consigo perdoar, então você está vibrando nas trevas. Essa é a realidade. Aí entram os problemáticos que ninguém quer vibrar nas trevas, né? Mas se a gente adentrar para isso, né, e aceitar que nós somos trevas, nós somos, porque a gente está encarnado, né? Senão a gente seria anjo. Não, né? Mas qual que é a diferença? É aceitar que a gente vibra na treva e sair disso. Transformar, né, Rafa? Exato. Eu não consigo me perdoar, eu não consigo perdoar o outro. Ótimo. Então trabalhe para entender o que é que te bloqueia, o que é que te não permite perdoar. Por que você não se permite o perdão? Tem algo ali, tem alguma coisa que você precisa buscar. É uma raiva, é um ódio, é uma mágoa muito grande. Tudo isso é energia negativa, energia das trevas. E isso te atrapalha você vibrar a alegria do amor, você vibrar na felicidade do amor. Não vai vibrar, porque você está vibrando na frequência diferente do amor. Então, é assim que o universo funciona, né? Mas para a gente entender isso, a gente tem que praticar e se aprofundar. Se aprofundar. Esse aprofundar, né, Rafa, às vezes dá medo, às vezes dói, às vezes machuca, mas é a gente olhando para a gente mesmo. E olha que coisa interessante, né? A gente fala em se aprofundar nesse estudo, nesse conhecimento, não é ler 50 livros sobre amor. Não, a gente não precisa disso. A gente precisa de uma frase só: ama o próximo como a si mesmo. Olhar para dentro e deixar, entender o que isso significa. Estude você mesmo, né? Estude suas energias, estude teu emocional, entenda você mesmo, o que é que te bloqueia, o que é que te atrapalha de você ascender, de você se iluminar, né? De você amar. Mas vai fundo, sem medo, né? Você vai achar, você vai descobrir, você vai ver quão maravilhoso é. Mas claro, a partir do momento que você decide fazer isso, a sua vida vira do avesso, com certeza. Com certeza vai virar do avesso. Por quê? Porque força, né, a energia da treva não quer que você saia dali. A própria energia negativa não quer que você saia dali. E aí tem interferências, né? Começa a interferir em tudo. Mas vibrar na luz, no amor, é muito melhor. E outra, né? Semelhante atrai semelhante. A gente vai ter ajuda de tudo quanto é lado. A gente fala de questões espirituais, as pessoas têm muito medo. Por que tem medo? Porque não tem conhecimento, né? Mas se você descobre o conhecimento da espiritualidade, que nós temos proteção o tempo inteiro.
E outra, né? Deus, né, só cai uma folha se ele permitir. Então aceita isso, acredita nisso, né? Então eu acredito que se você está nesse momento da tua vida para mudanças, né, se você tem que olhar tão profundo para você, é porque você está amparado de todos os lados. O teu anjo da guarda, o teu guia espiritual, o teu mentor, dá o nome que for, está com você. Porque a partir do momento que você quer, aí já começou a mudança. Aí você já começou a querer a luz. Se você quer mudar para a luz, você quer amar mais, pronto, você já despertou essa energia. É um querer, é um declarar, é uma força de vontade. E tudo muda quando essa energia muda dentro de você. Então, muitas das vezes, a gente quer as mudanças externas, né, artificiais, rasas, mas isso é muito pouco para nós nesse momento. Nós temos que ir mais fundo, né? E ter consciência de que as coisas vão dar uma chacoalhada. A vida vai virar do avesso. Por quê? Porque você precisa ver o que é que você precisa mudar. Você precisa ver quais são as suas transformações. A gente só vê o que a gente precisa mudar quando a gente vira do avesso. Vai pro fundo, né? Pega o que te incomoda, pega o que não está certo, mas é com você. Né? O que não está certo, o que você acha que está errado, porque a nossa consciência o tempo todo manda sinais pra gente. Né? Só que qual que é a grande diferença? Nós estamos dormindo, a gente não presta atenção na nossa consciência. Né? Porque se nós começarmos a prestar atenção na nossa consciência, tudo vem o que a gente precisa fazer. Né? O mundo espiritual não é algo inventado, é tão real quanto o nosso mundo aqui. Né? Só que a forma deles se comunicar, a maneira deles, né, entrar em contato com a gente, aí não é que seja diferente, nós precisamos aprender como funciona. E aí entra de novo, não é diz que me diz que, né? Estuda, vai aprender, ver como a coisa funciona, para que você saiba o que você está fazendo. E, de novo, a nossa consciência é o nosso GPS. Ele vai direcionando, a nossa própria consciência nos direciona. E tudo isso que a gente está falando ajuda muito se a pessoa sentir amor. Porque a energia que move o universo é o amor. Deus faz o que ele faz porque ele é puro amor. Né? Jesus fez o que ele fez porque ele é puro amor. Ele já chegou nesse ponto de ser puro amor, por isso que ele fez o que ele fez. Então, se nós aprendermos a sentir esse amor, então as coisas vão mudando. Né? As coisas mudam para nós mesmos. E a nossa volta, porque a gente vai começar a mandar amor para o outro, vai começar aí as coisas vão entrar em harmonia. Já repararam que esse mundo nosso está doido, desarmonizado, desorganizado, tá uma loucura? Por quê? Falta amor. É o amor que organiza, é o amor que arruma as coisas, né? Mas pega a tua vida, que a gente está falando aqui, ou o planeta mesmo, e põe o exemplo seguinte: você vai chegar numa casa, né? Você vai organizar a casa, você vai harmonizar a casa. O que é a primeira coisa que você faz? Você vira tudo do avesso, de ponta cabeça. Né? Dá uma boa lavada, vê o que está faltando, vê o que precisa pôr no lugar, tira do lugar, limpa, varre, esfrega, e isso virar para o avesso. E você vai colocar amor naquilo. A nossa vida não é diferente. Com o planeta não é diferente. Né? Nós queremos a mudança do planeta. Nós temos que virar esse planeta do avesso. Mudar tudo. Mudar o jeito de ver a sociedade. A sociedade criou conceitos, né? Criou situações para ela viver. Tem que mudar isso aí. Não está funcionando. Mudar o jeito de a gente enxergar as coisas. Né? Então, vai ter que dar uma sacudida.
né? A gente pega exemplos para as pessoas visualizarem, né? Mas pega, por exemplo, política. A política é ruim? Não. Vai ter que existir política, porque faz parte da nossa sociedade. Agora, essa política que a gente está vendo aí tem que virar do avesso. Vai ter que entrar num caos doido para mudar. Né? Então, assim, a gente explora a natureza, polui a natureza, destrói a natureza. Que sociedade é essa? A gente ainda rouba as coisas dos outros, furta as coisas dos outros, a gente quer passar a perna nos outros. Que sociedade que a gente vive? Agora, como é que a gente vai mudar isso? Amor. Mas o amor vai virar tudo isso de ponta cabeça. Vai virar isso aí do avesso para a gente enxergar o que precisa mudar. Né? Vai ter que enxergar. Porque nós, ainda seres humanos, ainda a gente fala dos outros, aponta o dedo para os outros, mas muitas vezes a gente faz do mesmo. A gente faz a mesma coisa, só que em ambientes diferentes, em situações diferentes. Só que é uma coisa tão pequenininha que a gente acha normal, mas não é. Aí a gente entra na profundidade do universo, porque energia, não existe esse negócio de dar jeitinho. Energia é ou é. Então, quando a gente fala lá, né, tudo que você planta, você vai colher, é tudo. É tudo. Né? Mas as pessoas, como que as pessoas entendem esse tudo? É físico, é emocional, mental, é energia, é pensamento, é sentimento, até onde vai isso? Então, quando a gente fala, né, em tudo que você manda para o outro volta para você, né, é quão profundo é isso? E aí aquela historinha lá, ninguém está vendo, eu vou fazer então. Né? Eu vou dar o meu jeitinho aqui, ninguém está vendo. E realmente, ninguém está vendo. E é quando a gente olha para o mundo espiritual, a gente percebe as brechinhas que são dadas, né, Rafa? E energia não tem como você dar jeitinho, né? Porque ou você vibra numa vibração, numa frequência, ou você vibra na outra. Aí é a mesma coisa que você quisesse fazer assim. Eu vou dar um jeitinho no amor. Aí você pega, vê uma pessoa, vê algo, vamos pegar pessoas. Você fala, eu te amo, mas sente uma raiva da pessoa. Como é que vai dar jeitinho na energia desse jeito? Né? Porque as pessoas falam da boca para fora. Né? Não aquele tem sorriso como fazer amarelo. Gato, né, Rafa? Então dá aquele sorriso amarelo, beleza, para nós fisicamente, maravilha, passa despercebido, mas energia não tem como fazer isso, né? A pessoa fala, eu te amo, mas sente raiva da pessoa, tá desorganizado, tá em desarmonia, que é o que a gente fala, né? E pro universo vai valer o quê? Vai valer o que você sente. Aquele eu te amo da boca para fora era como se fosse nada, porque é a energia que manda. É a energia que vale. Agora, tem aquela outra situação também, né? Porque as pessoas julgam, né? Uma pessoa que às vezes está fazendo algo, né, que no momento é necessário ali, por exemplo, tá dando um conselho para alguém mais forte, né? Dando um sermão, né, para a pessoa melhorar, né? Muitas vezes soa grosseiro, mas aquela pessoa dentro dela sente amor, né? Tá puxando a orelha de alguém ali, mas é por amor, porque quer que a pessoa melhore, e a pessoa só vai escutar ela naquela força, naquela firmeza, né? Aí quem vê de fora julga totalmente ao contrário, mas a pergunta que fica é, e para o universo vale o quê? Vale um sermão grosseiro, né? Que a pessoa vai escutar ali, mas sentindo amor? Nossa, agora, né, o conceito de amor foi para onde? Então, as pessoas têm que entender isso. Ó. O quão profundo é o amor, até onde ele vai, essa energia? Será que ela é só essa forma romântica que a gente colocou no amor? Que amor... Romântico, egoísta, né, Rafa? Porque existe.
É o que as pessoas acreditam. Quando se fala de amor, é a situação que se vê, como as pessoas julgam isso, né? Faz esse julgamento desse amor egoísta, desse amor limitado, de situações que tem que para alguma coisa. E a gente tem uma visão diferente disso. É sobre um todo. Quando a gente fala disso, essa energia genuína é um todo. A gente coloca um todo nisso daí. Então, quando a gente fala assim que a energia não mente, é isso. Né? O que você vibra, e não é questão de mentir para mim ou para o outro, é mentir para o universo. Nós não a gente não responde às pessoas. Né? Ai, que eu não vou fazer isso, né? Nem que seja o certo, né? O certo na visão da pessoa, algo bom, porque as pessoas vão me criticar ou vão fazer. A gente não deve nada para as pessoas, porque né, o ensinamento vem, não julgue, isso serve para todo mundo. Mas a gente responde para o universo, para Deus. A conversa fina do negócio é com Deus. Deus vai chegar para você no momento certo e vai falar: por que você não amou aquela pessoa? Você tinha vergonha dela? Você teve preconceito? Então, não é para a pessoa. Deus vai te questionar. Né? E questiona porque a nossa consciência pesa. E, de novo, as pessoas ainda não prestaram atenção nisso. Né? É tanta distração, é tanto olhar fora, que a gente não enxerga, né? Não presta atenção na nossa consciência, porque a nossa consciência diz tudo para a gente, o que a gente precisa fazer, o caminho que a gente precisa tomar. Né? E se nós fôssemos mais esperto, falar a verdade, a gente dava mais atenção para a nossa própria consciência. Porque quantas coisas a gente deixa de fazer por causa dos outros, por causa do que está fora, né? Mas não escuta a própria consciência. Quanta coisa a gente deixa de fazer e isso pesa muito na vida da gente. Coisas boas, né? Eu não vou dançar aqui porque eu tô com vergonha porque as pessoas vão me ver. Coisas simples, ó. Mas a dança vai te deixar feliz, vai te deixar alegre naquele momento, né? A tua energia vai mudar, você vai extravasar ali o que você precisa extravasar. Uma coisa bonita, né? Uma dança, né? Você vai soltar suas emoções ali. Você precisa daquilo, mas não faz. Reprime tudo aquilo porque o outro estão vendo, porque eu estou com vergonha, porque eu estou com preconceito. Uma coisa meio simples, mas pega esse conhecimento e leva para tudo, né? Eu não vou estudar porque me disseram que isso não serve para mim. Encaixa tudo aí, ó, né? Eu não vou fazer o que eu amo porque não dá dinheiro. A gente escuta muito isso. Né? Será que faz sentido isso? Será que realmente não dá dinheiro? É por causa do que você vê externamente ou o dinheiro é em questão do que você vai fazer com amor, com dedicação? Né? E quanta coisa diferente você não pode inventar que as pessoas não estão enxergando porque você sente amor no que você vai fazer. Então, olha quanta coisa profunda nós ainda temos que aceitar, né? Se permitir ir, mas que estamos aqui em cima, numa superficialidade, num raso, escutando os outros. E quando eu digo escutar os outros, a gente deve escutar as pessoas, mas com inteligência, com sabedoria. Ou seja, escuta os outros, traz para dentro de você. Filtrar, né, Rafa? Então, e esse filtrar, o que é? Traz para dentro de você, analisa, faz uma meditação, pergunta para a tua consciência o que aquilo significa. Pergunta, a tua consciência é Deus, tua consciência é Jesus, o nome, tanto faz. Vai vir ajuda, vai vir esclarecimento, vai vir luz para você. Né?
Então é isso que a gente fala. O que a gente está trazendo aqui? Pega isso e leva para dentro de você e pergunta se isso faz sentido ou não. Até onde faz sentido? No momento. O que acontece muito, e a gente passou por isso, né? O que acontece? Assim, o que acontece? Muitas vezes a gente traz, né? E a gente já passou por isso, a gente já escutou coisas espirituais, ensinamentos que no momento não faz sentido nenhum. Você fala, meu Deus, não estou entendendo nada. Aí passa um tempo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, não interessa o tempo. Aí chega um momento, né, chega uma situação que aquilo que você escutou há 2 anos atrás faz todo sentido, aí você entende tudo aquilo. É assim que funciona. Então a gente não pode escutar por um ouvido e soltar pelo outro. A gente tem que guardar para dentro, né? Analisar. Se não fizer sentido na hora, beleza. Mas aquilo você guardou no teu coração. No momento certo, aquela história, aquele conhecimento vai eclodir. Né? Quem nunca passou por isso? A gente fala porque a gente passou por isso. Então presta atenção nisso, presta atenção na tua consciência. Não largue nada à toa. Pega tudo e filtra tudo. Traz para o teu coração. Porque se não servir, pode ter certeza, a tua própria consciência vai jogar fora. Mas se servir e você não entender nada no momento, a tua consciência guarda para você, para que isso ecloda no momento certo. E isso a gente sente. A gente sente. Quando chegar o momento, sente a energia. E aquilo, né, Rafa, a gente quando não se permite vivenciar as nossas próprias experiências, a gente vive uma vida e leva uma vida através da experiência dos outros. A gente é obrigada a aceitar a verdade dos outros e o conhecimento dos outros. Quando a gente não se permite olhar para dentro da gente e buscar em nós as nossas próprias experiências, a gente vai viver sobre a fé dos outros, sobre a vivência dos outros, sobre a espiritualidade dos outros. E tudo, todo acesso que a gente tiver, são coisas que vêm de fora. Então, assim, é importante a gente buscar, sim, a gente questionar, sim, algumas coisas. E a gente buscar as nossas próprias vivências, as nossas próprias experiências e os nossos próprios questionamentos diante da humanidade, diante de Deus, e deixar todas as respostas virem à tona. Porque vem. Agora, quando você compra o que é externo, você vai viver a vida inteira sobre o externo. Você sai da liberdade de mergulhar em si mesmo e saber qual é a verdade, qual é a realidade de quem você é, de como você vive, quais suas experiências que você teve diante daquilo para você ter o que você precisa como direção, como norte para a sua vida. Então, assim, a gente buscar as nossas experiências, porque senão a gente vai viver à mercê das experiências dos outros. Essa é a realidade. E quando Deus diz, conheça a ti mesmo, é para a gente viver as nossas experiências. É para a gente tirar de nós o nosso próprio conhecimento, do nosso coração, da nossa alma. Não com entendimento, como se diz, aleatório, mas a gente olhar profundamente para nós. É a gente sentir o que Deus fala no nosso coração, é a gente se perceber dentro desse universo quem a gente realmente é, o que Ele plantou em nós e como a gente está lidando com isso. A oportunidade que Ele nos deu de nos conhecermos, de saber quem somos diante de tudo isso. Qual a experiência
experiência que eu trago para agregar para o mundo, qual experiência de vida, de ser humano, qual é a verdade disso tudo. Então a gente precisa olhar para tudo isso com seriedade. É a gente sair do olhar para o outro, da experiência do outro, para viver a nossa, para sentir o que ele pede para a gente o tempo inteiro, para cada um, porque cada um tem uma missão, cada um tem algo para descobrir de si mesmo, cada um precisa se enxergar como é. E isso é profundo, isso é a gente ir para dentro da gente e a gente sentir a verdade, a nossa verdade, a verdade do nosso coração, a verdade da nossa alma, a verdade do nosso ser, a nossa essência. Então, assim, a gente precisa fazer valer a pena, fazer sentido, trazer esse sentido desse conheça a ti mesmo. Conheça a ti mesmo. É para a gente estar confiante, para a gente estar firme, para a gente saber de como a gente está colocado no mundo, de como a gente se coloca no mundo. Porque é isso que ele quer, que a gente tenha passos firmes, que a gente saiba a direção que a gente quer caminhar, a direção que a gente toma em tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tenha um direcionamento e a gente saiba que o guia maior tem um contato e tem uma liberdade de estar com a gente quando a gente se permite isso. Quando a gente se permite vivenciar as nossas próprias experiências, a nossa própria verdade, a nossa intimidade com a gente mesmo, é a nossa intimidade com Deus. Então a gente consegue andar pela vida e vivenciar as nossas experiências, a gente tirar o melhor daquilo que a gente veio fazer aqui. E a gente cresce dia após dia com tudo isso. Não importa as dificuldades que a gente passe, não importa os impasses, os obstáculos que são colocados no nosso caminho. A gente aprende a olhar para tudo isso com um olhar diferenciado, a gente aprende a olhar para tudo isso com um olhar de verdade e a gente tem entendimento que a gente precisa. Quando a gente fala assim, buscar a tua essência, né, buscar a nossa essência, e isso é uma coisa muito interessante que a gente pode colocar em prática até nas coisas que a gente vai fazer, né? Até no nosso trabalho. O que é isso? É a gente fazer as mesmas coisas que estão fazendo, mas de um jeito diferente, um jeito só nosso. Né? Só que é isso que não acontece, que a gente vê. Né? Por isso toda essa confusão, porque as pessoas querem imitar os outros. Né? As pessoas querem fazer... Se alguém abre um negócio, se alguém tem um trabalho que faz sucesso, as pessoas querem imitar aquilo. Mas não vai dar certo, porque a essência é diferente. Aquela pessoa está naquele sucesso, naquele momento, porque aquele momento é dele. Porque ele usou a essência dele para estar lá. Né? Se você quer ter sucesso no teu negócio, no teu trabalho, no que você for fazer, faça com a sua essência. Você pode fazer a mesma coisa, mas diferente. E isso é algo que nada se pode... Não tem preço. É algo que não tem preço. É por isso que a gente vê todas essas diferenças aí, né? Só que o que acontece hoje que a gente está percebendo? As pessoas querem sucesso muito rápido, mas muitas vezes sem a essência, é vazio. Pode ver. É algo totalmente vazio. Né? As pessoas não são felizes no trabalho que estão. As pessoas não são felizes com a quantidade de dinheiro que ganha. E o pior de tudo isso é que não se dão conta que isso é ruim. Está trazendo sofrimento. Né? E as desculpas
são as mais variadas. Ah, porque eu tenho família para sustentar, porque eu tenho algo a sustentar. Isso não justifica. Por quê? Porque Deus vai dar para cada um aquilo que merece. Né? Deus vai dar. Né? Tem essa passagem. Claro, a gente tem o nosso esforço, mas o que a gente quer falar aqui é o seguinte: se esforce ao máximo que você puder. Mas escuta a tua essência, né? Porque a tua essência vai te mostrar o que você precisa aprender para evoluir, o que você precisa aprender para crescer, né? Porque muitas vezes o que a gente vê? As pessoas crescer a todo custo, e aí mete o pé pelas mãos. Aí dá jeitinho daqui, jeitinho de lá, por quê? Porque só está enxergando lá na frente, né? Se perdeu no momento, e aí nada mais importa, nada mais interessa. É muitas das vezes onde as pessoas se perdem, né? No egoísmo, na ganância, aí sofre, tem consequências e não consegue mais sair daquilo. Porque deixou de escutar a sua essência, né? Buscar o que gosta, buscar o que te dá prazer, buscar o que te dá alegria. Porque pode ter certeza, se você fizer isso no momento certo, as coisas vão aparecer para você. O que é teu vem na sua mão. O teu sucesso vem na sua mão, com certeza. Mas é no tempo certo. E esse sucesso vai te trazer alegria, vai te trazer felicidade, vai te trazer uma paz incomensurável. E nem todo sucesso na vida, né, Rafa, se apresenta da mesma forma. Cada um tem um sucesso de forma diferente. Às vezes o sucesso de um é servir, o outro é fazer, o outro é receber, e por aí vai. Então, assim, é a gente estar em paz dentro daquilo que a gente consegue adquirir ao longo do tempo, ao longo da nossa caminhada, mas é a gente perceber dentro disso a nossa própria realidade, a nossa própria essência. Se a sua essência é servir e o sucesso para você vem através disso, é através disso que você vai se realizar. Se a sua essência é fazer, você vai fazer e a sua essência vai transbordar naquele fazer. Não importa qual o tamanho, qual a grandiosidade, se é grande, se é pequeno, mas você está fazendo. O importante é você trazer isso para a sua consciência, é você ter consciência disso, é o que seu coração sente em cada movimento que a vida traz para você. O sentido de cada fazer, de cada servir, entendeu? É você ir sentindo isso, é você se percebendo dentro disso. E a gente começa a encarar, a ter essas necessidades externas, que muitas vezes a gente busca no externo, essas necessidades preenchidas por algo tão genuíno e tão nosso, que muitas vezes as pessoas não entendem, mas as pessoas não têm que entender, quem tem que entender é a gente. Se a gente entendeu, Deus deu satisfação naquilo que você está fazendo, está tudo certo. O que os outros acham, porque não funciona, não está funcionando para os outros, para a gente faz sentido. Para a gente funciona e a gente sabe por que a gente está aqui, o porquê a gente faz o que a gente faz. Então isso preenche, isso transforma, isso transborda a gente, é isso que é importante. É a gente saber, a gente sentir o porquê a gente está aqui. Às vezes não é fazer diferença na grande massa, não é fazer... Mas é a gente fazer a diferença na vida de uma pessoa que tanto precisa daquilo. É a gente trazer algo que modifica de alguma forma a maneira de pensar, a maneira de sentir. Isso faz a diferença.
Então não importa se é grande ou se é pequeno, é você fazer. É você fazer e você, nesse fazer, você fazer com amor. Tanto a nós mesmos quanto ao nosso próximo. É a gente saber o que a gente traz. É isso que faz a diferença. Esse é o sucesso para algumas pessoas. E a grande diferença para uma pessoa, né, é para nós mesmos. A gente Com tem certeza. a gente quer ajudar os outros, mas muitas vezes a gente esquece que o beneficiado é a gente mesmo. Então, você quer ajudar, né, a massa, primeiro ajuda a si mesmo. Faça o que você gosta, busca a tua essência, porque no final das contas, né, a gente vai ter que se explicar, entre aspas, né, modo de falar, uma linguagem, a gente é com Deus. Aí Deus vai chegar lá, tá, o que você não fez o que você deveria fazer, você correu atrás de coisas que a traça corrói, né, que o solo come, você correu atrás disso, a ferrugem estraga, e o que é importante para você, você nem percebeu que existe. Então veja que o conhecimento que a gente precisa já foi trazido. E se a gente pegar todo aquele conhecimento e colocar em prática, a gente encaixa ele em cada coisinha que a gente faz, em tudo. Já foi trazido, mas nós, né, não estamos atentos a isso. A gente deixou passar, né, aquela história, né? A gente deixou passar pelas nossas mãos, mas agora a gente tem que resgatar de novo, né? Vamos resgatar de novo porque precisamos. Então, você veja, a gente fala de autoconhecimento, autoconhecimento já veio lá atrás, conhece a ti mesmo. Lá atrás já foi falado isso. E se a gente pegar todo aquele conhecimento, a gente encaixa em tudo que a gente traz aqui, em tudo que a gente faz, em todo o nosso conhecimento, em toda a ciência que está aí, basta a gente pegar lá e encaixa em tudo. Então a gente trazer essa nossa essência para saber o que a gente... Não é o que nós estamos fazendo, é o que a gente precisa melhorar. Porque o nosso trabalho, às vezes, lá fora, né, ele permite a gente enxergar as nossas sombras, ele permite enxergar os nossos monstrinhos, né? Porque a gente, sem querer, sem perceber, a gente coloca as coisas em prática, né? A nossa arrogância, às vezes, a nossa raiva, né? O nosso julgamento, a gente Sempre, né, isso. Rafa? A gente tem que viver em constante observação de nós mesmos. E a gente está sempre falhando. Se a gente se autoanalisar, se a gente se observar, a gente vai ver que a gente sempre tem alguma coisinha para a gente estar limpando, para a gente estar mexendo, para a gente estar se policiando. Porque somos falhos, estamos humanos, e a gente, como ser humano, a gente falha mesmo. Mas até que ponto a gente está disposto a estar mexendo nisso? Olhando para essas coisas, né? A gente costuma dar exemplos, né? Vamos pegar as duas extremidades. Né? A gente fala muito de política aqui porque a gente não vive sem isso. Né? A gente está numa sociedade... Agora a gente pega o político lá fazendo... Né? Como ele está no ato público, né? A gente vê bastante coisa. Então a gente julga. Né? Mas assim, e para Deus, o que isso significa? É aquilo que a gente falou. Deus permitiu que ele chegasse lá naquele lugar, né, para mandar, para governar, para quê? Para que ele possa se enxergar, para ver o quanto ele tem de melhorar. Né? Jesus já falou isso, né, lá atrás, conhecimento de novo de lá, ensinamento. O grande veio para servir. Ele fala isso abertamente. O grande, que é grande, veio para servir os outros. O grande é quem serve, não é quem é servido. Exatamente. Então, quando a gente pega essa questão política, tem um que manda, lá tem. Tá. E para Deus, o que significa, né,
Então é isso, ele vai acertar as contas com Deus. Acertar contas é uma linguagem, né? O quanto ele melhorou, o quanto ele progrediu, o quanto ele conseguiu, né, externar as suas sombras e resolver as suas sombras, resolver os seus monstrinhos, resolver a sua ganância. Agora, pega a outra extremidade e o povão. O povão é a mesma coisa. Por que o povão está na mão desse político? Porque Deus quer. Deus quer ver como o povão reage, como o povão também se comporta. É a mesma coisa, é o mesmo significado. Será que o povão lá está enxergando as suas sombras? Está criticando o político lá de cima, mas fazendo a mesma coisa? Será que não está fazendo isso? Ou seja, todos nós estamos no mesmo barco de aprendizado. E as contas a gente acerta com Deus. É você botar aquela história, você colocar o travesseiro, a cabeça no travesseiro, né, e dormir tranquilo. Porque a consciência pesa. Né? A consciência pesa. A balança é a mesma para todos, né, Rafa? Exatamente. Então, é isso que a gente fala quando a gente estuda profundamente, a gente entende isso. Por exemplo, Rafael, estou no lugar que eu tenho que estar, no momento que eu tenho que estar. Nem mais, nem menos. E aí é eu olhar para dentro de mim e enxergar esse todo, né? E me observar no sentido de que o que é que eu preciso melhorar? Quais são as minhas questões negativas que eu preciso resolver? E muitas das vezes são coisas pequenininhas, né? Pequenininhas. Às vezes eu enxergo algo que eu não gosto em outra pessoa fazendo, né? E eu olhar para mim e falei, por que isso me incomoda? Por que aquela atitude me incomoda? Me trouxe uma angústia, me trouxe uma raiva, né? Entendeu? Então, todos os detalhes que a gente puder perceber e mudar. E aí eu olhar, enxergar essa sombra, esse monstro dentro de mim, essas trevas, né? Porque eu não gosto, porque aquilo me magoa, porque aquilo me chateia, me incomoda, e trabalhar dentro de mim isso. Para que na próxima vez eu enxergue a mesma situação e sinta outra energia, outra emoção. Então se veja que a gente tem que orar e vigiar o tempo todo, estar consciente dessas coisas, estar presente, estar se policiando. Eu falei, opa, eu preciso olhar por que isso me incomoda. É olhar para dentro, me resolver. Não estou conseguindo? Pede ajuda primeiro para Deus. Que Deus te ilumine, uma pessoa que vá te ajudar. Porque, lembra, semelhante atrai semelhante? É isso. Mas muitas vezes a pessoa está perdida, vai procurar gente para ajudar, e a pessoa é pior ainda. Não vai conseguir ajudar. Vão se perder os dois. Isso acontece. E por que acontece? Para as pessoas perceber que primeiro a gente tem que pedir permissão para Deus. Para que Deus encaminhe, porque às vezes a gente está na rua errada, né, e vai buscar o outro que também está na rua errada. E aí dois perdidos. Né? E o que Deus pode fazer isso? Nada. Deus tem que deixar para que as pessoas aprendam que a orientação vem dele. Não adianta a gente ficar tampando o sol com a peneira, querer fazer as coisas sozinhos. Nós somos influenciados, nós somos intuídos, nós somos guiados o tempo inteiro para o nosso próprio bem. Para o nosso próprio bem. E se Deus manda um anjo, se Deus manda um espírito iluminado, se Deus manda um mentor te orientar, é permissão dele. Mas por que a gente fala assim, pede para Deus antes? Para que a gente possa se conectar com uma energia diferente do que a gente está. Né? Pode ver, quando a gente está perdido, se a gente faz uma oração, a gente se conecta com uma outra energia diferente. Porque o que a gente faz quando a gente ora? A gente para,
A gente vai fazer uma prece, uma oração, uma reza, a gente para, respira, se concentra, né? Faz uma meditação, que é isso, e aí você entra em outro estado de vibração, você muda a tua energia, e aí a orientação pode vir. Por isso a gente fala, primeiro Deus, porque se você pensar em Deus, você entra nessa energia que vai te iluminar, que vai te esclarecer, que vai dar uma clareada onde você está perdido. Dá direcionamento, né, Rafa? Exato, porque Deus está nos olhando o tempo todo, com certeza. Mas com certeza. E Ele está vendo a gente fazer besteira? Está. E vai deixar? Vai. Para que a gente aprenda. Né? Mas se a gente se conectar com Ele, Ele vai nos orientar do jeito dele, do jeito que cada um ouve dele, né? Para que você mude de caminho. E aí vai aparecer pessoas te falando, vai aparecer um monte de coisa, livros que você precisa ler, estudar. Deus vai dar o jeito dele de te orientar. Mas isso é com a tua permissão. Deus não vai forçar nada se você não permitir. Então, nós temos que ter esse conhecimento. Né? A gente tem que dar permissão para Deus tocar a nossa vida. Porque é aquilo que a gente fala, o amor não força nada. Mas é a energia mais poderosa que existe no universo. Exato. É isso? Fechou? Fechou. Então, beleza. Não há mais nada a acrescentar? Mais nada. Então é isso. Então, gente, obrigado, uma ótima noite. Fiquem com Deus e até a É próxima. isso aí. Obrigado, até a próxima. Muita paz, muita luz, muito amor. Uma boa noite e até a próxima. É isso aí. Tchau.